Eu sou a Alessandra Alckmin, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Sou diretora de inovação da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Minas Gerais. Eu vou falar um pouquinho, tá, de um tema que eu acredito que seja ainda desconhecido para alguns, mas eu acredito que vai despertar aí uma curiosidade muito grande, eu tenho certeza disso. Bom, eu vou falar sobre o mundo VUCA e as novas gerações. O que é o mundo VUCA, né? Que história é essa? De onde vem isso? Bom, a palavra VUCA é um acrônimo que surgiu na década de 80 dentro do vocabulário militar americano. E ele surgiu para poder traduzir a situação dos soldados, né, no fronte de guerra, né, naquele momento em que eles viviam incertezas, né, onde planejamentos e táticas de guerra normalmente eles iam por água abaixo, né, não se conseguia fazer previsões nesses cenários turbulentos de guerra, e muitas vezes eles precisavam tomar decisões ali naquele momento que muitas vezes era um momento ambíguo, né, eram muitas respostas, né, para uma situação, e tudo muito rápido, né? Então muitas vezes eles estavam de frente com o inimigo e não sabiam que decisão tomar. Então, e por surgir ali essa palavra, né, esse acrônimo, ele veio para a nossa realidade corporativa, né, o nosso mundo hoje atual, e Harvard já vem estudando isso já há algum tempo. Então, traduzindo VUCA, né, o que seriam as letras V, U, C, A. Já traduzindo para o português, poderíamos dizer que é VICA. Então eu vou traduzir o que seria essas letras. Então o mundo VUCA é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Um exemplo de um mundo volátil, eu posso falar sobre que a televisão, né, o rádio, por exemplo, levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A TV levou 13 anos. E aí quando você chega agora, recentemente, vamos falar de Facebook, que levou 3 anos e meio, o Pokémon, gente, literalmente levou 22 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Então a gente percebe essa rapidez das coisas que a gente vive hoje. Incerteza, que mundo incerto é esse? São as dificuldades de planejarmos coisas, de pensarmos, né, no futuro, como planejar com cenários instáveis, né, tanto econômico como político. Bom, quando eu falo de complexo, né, é a complexidade, né, os mercados estão interconectados, todos nós estamos interconectados e muitas vezes os diálogos se tornam cada vez mais complexos, né, as relações mais complexas. Então, como lidar com a complexidade do mundo, né, fica cada vez mais difícil e complexo explicar o mundo de uma forma linear. Ambíguo, né? Mundo ambíguo, é ambiguidade, esse mundo contraditório, né? Como que a gente lidar com isso, né? Com tantos caminhos para uma situação, tantas respostas, e a gente fica muito confuso às vezes. Que caminho eu vou tomar, né? Que rumo eu vou seguir? E um exemplo de ambiguidade desse mundo tão contraditório, o Facebook, ele tem 56 opções de gênero. É muito ambíguo, muito contraditório isso, né? Como a gente explica isso? Então, eu estou dizendo do mundo VUCA, dessa velocidade, né? Desse mundo que traduz a nossa realidade atual e que nós todos precisamos nos adaptarmos, né? A gente precisa seguir nesse fluxo e muitas vezes a gente vai numa velocidade tão acelerada que a gente se perde no caminho. Quando eu falo das novas gerações, é porque elas vão surgindo nesse mundo VUCA. Cada vez mais estudiosos vão trazendo novas gerações, estudos sobre novas gerações. E como exemplo, eu vou dizer já algumas aqui, né? Todos nós já conhecemos as gerações X, Y, Z e milênios, mas nós temos outras gerações que também são estudadas, né? Que são os Xênios, os Perênios, os Centênios, né? Nós temos aí os Fluxers também, que é uma nova geração, e também algumas características que também a gente pode falar, que podem ser consideradas também como novas gerações, que são os versatilistas e os nexialistas, né? Eu vou falar um pouquinho dos perênios, dos fluxers e dos versatilistas. Bom, com relação aos perênios,
Isso começou a ser falado por uma empreendedora de tecnologia e americana, e ela disse que esses perennials é um segmento, é uma turma nova aí que não são, eles não são limitados por idade, mas sim por atitude, né? Eles adoram conviver com pessoas mais velhas, têm amigos de todas as idades, porém eles não suportam relações profissionais onde a hierarquia ela é vertical, né? Eles preferem relações horizontais e eles não suportam também nada que cause alguma pressão, né? Ou que limite a sua individualidade. E também não são fiéis nem a marcas, nem a produtos e muito menos as relações interpessoais. Falando dos Fluxers. Fluxers também começou a ser estudado em 2014 pelo Robert Cefian, que é um editor-chefe da revista americana Fast Company, onde ele fala que os Fluxers também não são limitados por idade e sim por atitude. E esses Fluxers, eles têm habilidades, eles têm uma capacidade criativa de se adaptar em qualquer cenário caótico, né? Nesse mundo VUCA, né? Como pode ser alguém de 20, de 30, pode ser eu aos 46, e eu me considero uma Fluxer. E esses Fluxers, eles ampliam cada vez mais seus conhecimentos, eles buscam saber mais, conhecer mais, ampliar, buscar informação, se atualizar das tendências. E aí, por quê? Porque se eles tiverem cenários que são instáveis e naquele momento, por algum motivo, eles eles perderem essa oportunidade, eles rapidamente se adaptam em outra situação, em outro cenário. E eles têm uma capacidade de geração de ideias muito grande pelo fato de trabalharem muito a sua criatividade, né? Então esses são os Fluxers, aqueles que fluem, que conseguem transitar em cenários caóticos. E falando de versatilistas, os versatilistas, né, segundo um CEO de uma grande empresa multinacional, eu assisti uma palestra dele num seminário de tecnologia, né, convergências e RH, e onde ele dizia que qual o perfil dos novos profissionais que eles estão buscando hoje para as empresas. Ele fala dos versatilistas, que não são nem os generalistas e nem mais os especialistas, mas sim também aquelas pessoas que têm esse olhar 360 como um todo dentro da empresa. Ou seja, a empresa, quando contratar esses versatilistas, vai dizer assim: olha, eu estou te contratando agora para esse cargo, mas não necessariamente você vai ficar aqui muito tempo. Pode ser que você mude, né? Amanhã pode ser que você esteja em outra área. Então, esses versatilistas, eles se adaptam, eles não são nem generalistas numa área, nem especialistas em outra. Então eles conseguem fluir também, conseguem se adaptar, conseguem ter uma visão do todo e assim eles vão ampliando cada vez mais conhecimento. Então, na verdade, os versatilistas, eles são muito Fluxers, né? Se percebermos isso, são muito parecidos. Então são novas gerações que surgem justamente por quê? Porque esse mundo está tão veloz, as informações estão rápidas demais, né? Esse avanço tecnológico está cada vez mais intenso, né? Então a gente vai se adaptando e essas novas gerações vão surgindo para traduzir, explicar, né, esse cenário e o comportamento dessas pessoas, né, que se adaptam a esse cenário, a esse mundo VUCA, né? Um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. E você? Que geração dessas novas que eu falei você se encaixa? Vamos lá, dá uma pensada. E mais ainda, hein? Perceba essa velocidade do VUCA. Perceba se você está indo muito rápido demais. E a dica que eu vou te dizer é: não importa a velocidade, o que importa é o seu ritmo, tá bom? Vai no seu ritmo e vai longe. É isso aí. Um abraço a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais.